Um professor de matemática, ao lecionar teoria dos conjuntos em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus N alunos, tendo chegado ao seguinte resultado: 23 torcem pelo Paysandu Esporte Clube, 23 alunos torcem pelo Clube do Remo, 15 alunos torcem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, 6 alunos torcem pelo Paysandu e pelo Vasco, 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo. Se designarmos por A, o conjunto dos torcedores do Paysandu, por B, o conjunto dos torcedores do Remo, e por C, o conjunto dos torcedores do Vasco, todos da referida turma, teremos, evidentemente, que A intersecção com B é igual ao conjunto vazio. Concluímos que o número N de alunos dessa turma é... Beleza, pessoal, vamos lá. Tem vários modos de pensar para resolver esse problema aqui. Eu prefiro resolver por diagrama de Venn. Então, como vocês podem perceber, tem 3 círculos aí embaixo. Por quê? Porque nós temos 3 times, né? Então, e ele mesmo já dá os nomes pra gente, ó, A, B e C, beleza? Então, vamos chamar esse aqui de conjunto A, este aqui de conjunto B e este aqui de conjunto C. E a gente já sabe que o A é o Paysandu, o B é o Remo e o C é o Vasco, beleza? E ele dá algumas informações pra gente. Vamos pensar lá, vamos dar uma lida novamente. 23 torcem pelo Paysandu. Então, vou colocar o 23 aqui, ó. Depois ele diz que 23 torcem pelo Clube do Remo. 23 aqui. E, por fim, ele diz que 15 alunos torcem pelo Vasco da Gama. Ok, pessoal, mas isso daqui não está ainda perfeito. Não basta eu apenas somar esses números e dizer que o resultado dessa soma vai ser a quantidade de alunos. Por quê? Porque existem alunos que torcem para mais de um time ao mesmo tempo. E a gente consegue perceber isso por causa dessas informações aqui, ó. Nos diz que 6 alunos torcem pelo Paysandu, o Paysandu é o A, né? E pelo Vasco ao mesmo tempo. Vasco é o conjunto C, ok? Então, se ao mesmo tempo esses alunos torcem para o Paysandu e pelo Vasco, isso é uma intersecção. Lembra lá, o que é intersecção? Intersecção são os elementos em comum. Ora, dentre os torcedores do Paysandu e do Vasco, existem torcedores em comum, torce para os 2 times ao mesmo tempo. Então a gente vai representar isso no diagrama de Venn. Deixa eu arrastar aqui, ó, vamos arrastar o do Remo para cá e vamos colocar o do Vasco aqui pertinho, porque a gente quer encontrar a intersecção entre esses 2. Intersecção dentro do diagrama de Venn nada mais é do que essa parte aqui, ó. É a parte onde os 2 círculos do nosso diagrama se juntam, beleza? Então, essa parte que eu pintei de amarelo são os elementos em comum. E quantos são, pessoal? Quantos alunos torcem ao mesmo tempo pelo Paysandu e pelo Vasco? 6, portanto, a nossa intersecção é de 6 estudantes. Isso significa o quê, pessoal? Que os alunos estão sendo contados mais de uma vez. Veja, os 6 que estão aqui já estão contabilizados aqui e aqui também, porque estes 6 torcem pelo Paysandu e torcem pelo Vasco. Então, se eu quero de fato saber quantos alunos torcem apenas para o Paysandu e apenas para o Vasco, eu tenho que fazer a subtração, eu tenho que tirar, porque senão eu vou estar contabilizando eles 2 vezes, beleza? Eu tenho que tirar, ó. E por que eu estou tirando? Porque esses 6 aqui, ó, pertence para cá e pertence para cá, beleza? Ele pertence para os 2 conjuntos, por isso que ele é a intersecção. Vamos lá, então. O próxima informação é 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo. Quem que é o Vasco? O Vasco é o conjunto C, beleza? Então, vamos lá. E o Remo é o conjunto B. Vamos trazer o nosso conjunto para cá, ó. Vamos colocar ele dentro aqui, ó, para a gente conseguir visualizar todas as intersecções entre esses 3 conjuntos. Então, lembra lá, no início eu tinha pintado tudo isso daqui de amarelo, né? Porque essa parte em amarelo é a intersecção entre A e C, ou seja, os elementos em comum entre A e C. Agora ele está me dizendo o seguinte, que 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo, ou seja, é a intersecção entre o conjunto C, que é o Vasco, e o conjunto B, que é o Remo. Aonde que está a intersecção? Nessa parte aqui e nessa parte aqui. Portanto, a parte em comum é isso daqui, ó. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é a parte em comum.
Bem, na verdade, como nós estamos analisando apenas o B e o C, a parte em comum mesmo seria só isso daqui, tá? Esse pedacinho aqui, ó, que pertence ao mesmo tempo ao conjunto C e ao conjunto B. Deixa eu arrastar aqui, beleza? Vamos lá, e o exercício nos diz que 5 alunos, então aqui é 5, ó, beleza? Vou pintar novamente aqui de amarelo só a parte que realmente é a intersecção de A e C, ok? E assim como lá no princípio a gente teve que tirar a intersecção, ó, a gente tirou a intersecção. Aqui também eu preciso tirar a intersecção. E aqui, mais uma vez, vou ter que tirar novamente, né? Esse 6 é da intersecção entre A e C, e esse 5 é da intersecção entre C e B, beleza? Agora, finalizamos, é só a gente encontrar o resultado final. Vamos lá. 23 menos 6 vai nos dar 20 menos 3, 17. Vamos anotar aqui, 17. 15 menos 6 menos 5 é a mesma coisa que 15 menos 11, portanto vai restar 4. E 23 menos 5 é a mesma coisa que 20 menos 2, portanto é 18. Note uma coisa aqui antes da gente prosseguir, que existe essa outra intersecção aqui, ó. Vou usar uma outra cor para vocês visualizarem. Existe essa outra intersecção. De quem que ela é? Esse pedacinho aqui pertence ao mesmo tempo ao conjunto A e ao conjunto B. Note que ela não tem nada ali, portanto ela é um conjunto vazio. E existe ainda uma outra intersecção, que é essa aqui do centro. Ela é uma intersecção total, é a intersecção dos três conjuntos ao mesmo tempo. Percebam que essa parte aqui do nosso diagrama, ela é uma parte de todos os três círculos ao mesmo tempo, e que também é um conjunto vazio. Beleza? Então agora sim a gente consegue somar esses valores e descobrir a quantidade de alunos dessa turma. Então, ó, quantos alunos torcem somente para o Paysandu? 17. Quantos alunos torcem somente para o Remo? 18. Quantos alunos torcem somente para o Vasco? 4. Quantos alunos torcem ao mesmo tempo pelo Paysandu e pelo Remo? Cadê? Nenhum. Então, não precisa nem somar. Quantos alunos torcem ao mesmo tempo pelo Paysandu e pelo Vasco? Parte amarela, ó, 6. Quantos alunos torcem ao mesmo tempo pelo Remo e pelo Vasco? 5. E quantos alunos torcem para os três times ao mesmo tempo? Nenhum, seria mais 0, mas não precisa colocar. Beleza? Então é só até aqui mesmo. Vamos fazer a nossa soma e descobrir o valor final. Vamos lá, ó. Vamos somar esse 18 com este 4 aqui, esse 6 dá 10 aqui, ó. Dá 10 aqui. Portanto, tudo isso daqui vai dar 28. Somado esse 5 com esse 17, vai nos dar 22, isso, né? Aqui esse 2 junta com esse 8 vira 10. Então, 40 mais 10 é igual a 50. Portanto, nosso gabarito é letra B. E aí, você teve outro modo de pensar sobre como resolver esse problema?